Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Olha o que a Bíblia vai dizer, meus amados. E chegada, pois, a tarde daquele dia, que dia, pastor? É do dia da ressurreição. E qual foi o dia da ressurreição? O primeiro da semana. Qual que é o primeiro dia da semana, irmãos? É domingo, né? Geralmente, antigamente eles faziam os cultos nos sábados, né? Mas a igreja primitiva, após a ressurreição de Jesus Cristo, eles tinham o costume de se reunir também aos domingos, né, que era o primeiro dia da semana, e até porque simbolizava o que? A ressurreição de Jesus Cristo. No sábado, né, quando Jesus estava morto, aquele luto todo e tal. Então a igreja, você vai ver vários versículos na Bíblia, onde a igreja se reunia para orar, para buscar, para cultuar no primeiro dia da semana. Então nós temos esse costume também. Mas dia de buscar Deus não é só domingo não, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é todos os dias, não é verdade? Todos os dias se busca a Deus, né? Mas domingo a gente separou, é o primeiro dia da semana, é o dia que Jesus ele ressuscitou, então tem um significado especial para nós cristãos. E continuando ali, o primeiro da semana, diz ali, e cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Então as portas, amados, estavam fechadas, os discípulos estavam trancados dentro de casa, com medo dos judeus, estavam com medo, né? Então se trancaram e tal, mas Jesus foi até eles, diga glórias a Deus, amém? Estavam com medo dos judeus, estavam trancados, até porque a maneira com que Jesus foi morto, com que ele foi preso, Jesus foi morto como um ladrão, como um bandido, no meio dos ladrões, no meio dos bandidos, salteadores, não é? Quando mandaram escolher Cristo ou Barrabás para ser liberto, eles libertaram o Barrabás e crucificaram a Jesus Cristo. E a maneira como tudo aconteceu fez com que até aqueles que estavam mais firmes na fé, aqueles que eram mais firmes na fé, próximo de Jesus, também tivessem medo. O Pedro, poucos instantes antes de Jesus morrer, de acontecer tudo aquilo, ele falou: não, Senhor, eu estou disposto até morrer contigo. Não foi o que o Pedro falou? Mas quando o caldo engrossou, cadê o Pedro? Não conheço esse homem não. É ou não é? Mas por quê? Estava com medo de que aconteceria com ele o que aconteceu com Jesus. Então os discípulos, eles estavam com medo, mas olha só uma coisa importante, irmãos, eles estavam reunidos no mesmo lugar, isso é importante. A Bíblia diz que aquele que se separa busca os interesses, os seus próprios interesses. Existem momentos que a gente tem que estar junto, unido na mesma fé. Oh meu Deus, o que está acontecendo? Se a gente for pegar o que está acontecendo no mundo afora, está todo mundo com medo, mas agora é a hora da igreja unir a sua fé, amém? E aguardar o quê? O livramento de Deus, aguardar, né, a visitação de Deus. Quantas pessoas não estão tendo paz, não estão conseguindo dormir direito, não estão conseguindo se alimentar direito por causa da tristeza, da angústia, é um aperto no peito, é um nó na garganta, é o coração que fica acelerado, não é? É o pânico, ataque de pânico, a depressão, enfim, e por aí vai, por causa do medo, por causa da pressão. Meu Deus, o que vai acontecer? E aí a pessoa, né, ela fica lá isolada, mas ao mesmo tempo que ela está isolada, ela está ali tremendo. Então nós temos que ter a visitação de Jesus, e foi o que Jesus fez. Olha só o que diz aqui, né, onde tinham os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se aonde, igreja? No meio. Jesus chegou e se colocou no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então, quando Jesus está no centro, no meio, né, no centro da nossa vida, enfim, o que ele vai trazer para nós? Paz. Então, um sinal, amados, de que nós estamos na presença de Jesus é o quê? É paz. A pessoa que anda com Deus, ela tem paz. Pode estar acontecendo o que for, o mundo pode estar desabando,
O mundo pode estar acabando, né? Como dizem por aí, disseram que uma profecia que que dia que vai ser? Pelo amor de Deus, irmão, não tem que acreditar nesse negócio, não. Mas eu recebi várias mensagens, pastor, olha só, o cidadão está falando que vai acontecer aqui. Por favor, né? Quer saber mais que Deus? Né? Então tem que tomar cuidado com essas profecias aí, que é profetada. É melhor ficar na palavra, é melhor, né, não ficar inventando moda, não. Cuidado com esses negócios. Esses dias mandaram uma música para mim, eu quase caí na pegadinha. Não sei se alguém recebeu uma música do Raul Seixas, falando sobre a pandemia agora. Alguém recebeu? Né, que ele falava, como que era o nome da música mesmo? O Dia que a Terra Parou. Aí você ouve a música, aí falava assim, né? Falava assim, e as pessoas dentro de casa, porque o mal estava lá. Aí, né, na igreja, as pessoas não iam por causa do mal, tal. Quer dizer, mas fizeram uma alteração da música, fizeram uma alteração que depois a gente foi ver a música, eu falei, meu Deus, né? Que profecia é essa? E tudo que falava na música estava acontecendo hoje. Aí a gente foi fazer uma conferência, meu irmão, eles alteraram toda a letra da música. Claro que ele falava algumas coisas assim e tal, né? Mas alterar. Então tem que ter cuidado, irmãos, com essas mensagens que vão circulando na internet, né? Às vezes é fake news. E aí a pessoa, ela ouve aquilo, ela já fala, não, meu Deus do céu, isso aqui é, né, uma profecia, Deus está falando, porque o profeta fulano de tal falou. Meu irmão, é melhor ficar na palavra. É melhor ficar na palavra, por quê? Porque a palavra não tem erro, diga glórias a Deus. Né? Então, essa canção, estava vendo ali, a gente ouviu e tal, falei, meu Deus do céu, né? Você ouvindo ali, mas na hora a gente foi conferir, era fake news. Então, tem que tomar cuidado, né? Principalmente quando é uma coisa muito sensacionalista, aí você vai lá e examina a fonte, antes de compartilhar. Eu estava quase compartilhando. Mas aí eu fui lá e falei, não, isso aqui tem alguma coisa, aí fui ver e tal, porque quem ouve a música, tudo que acontecia, falava das igrejas, que o povo não ia na igreja, que o povo estava aprendendo a orar em casa, porque não podia ter culto, que o povo não se abraçava, que os médicos iam escolher quem ia viver, quem ia morrer. Eu falei, meu Deus do céu, mas foi ver, é alguém que tem uma voz parecida com ele, que foi lá e gravou, né? E aí, mais de 40 e poucos anos atrás, o cantor escreveu essa canção, fake news. Tem que tomar cuidado, né? Então, voltando aqui, amados, nós temos que deixar Jesus entrar na nossa vida. Por quê? Porque um dos sinais de que Jesus está na nossa vida é paz. Pastor, mas eu estou passando por um momento de tribulação, mas quando ele entra, e o que é deixar Jesus entrar, amados? É deixar a palavra entrar. Não é o que diz lá em Apocalipse? Eis que estou à porta, hein? Se alguém ouvir a minha voz e abrir. O que Jesus faz? Ele entra. Como que ele entra na nossa vida, amados? Como que Jesus entra na minha vida, na sua vida? Se alguém ouvir a minha, tem que deixar a palavra entrar. Amém? É aquela palavra que entra e você respira. E você fala, meu Deus, era o que eu precisava. É o caso do centurião. O centurião, ele foi até Jesus. E ele foi buscar o que em Jesus? Uma palavra. Foi buscar uma visita? Não. Ele foi buscar em Jesus uma palavra. Diz apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. E continuando aqui, o versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos o quê? Se alegraram vendo o Senhor. Então esses são dois sintomas, irmãos, de que a palavra entrou e de que eu estou vendo Deus na minha vida, paz e alegria. Amém? A pessoa que está na presença de Deus, ela pode estar andando pelo vale da sombra da morte, mas ela tem paz e ela tem alegria, ela tem segurança. Ela pode estar passando por uma situação crítica, uma situação difícil, uma situação caótica, de caos, e ela pode estar ali, mas lá dentro dela ela tem uma paz, e ela tem uma convicção. Por quê? Porque ela sabe que Deus está ali com ela, ela sabe que ainda que ela andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque Deus é com ela. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, meu Deus, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai guardar a minha família. Quer dizer, ela tem paz e ela tem segurança.
Então a paz e a segurança, irmãos, não é a ausência do mal ou a ausência do perigo, porque o perigo está aí, o mal está aí, não é verdade? O mundo jaz aonde? No maligno. Então, paz e alegria não é a ausência do mal ou a ausência do perigo, não. Paz e alegria é presença de Jesus na minha vida, mesmo diante das tribulações. Quem está entendendo isso? Os discípulos estavam com medo, mas quando Jesus entrou, quando a palavra entrou, então eles receberam paz e eles receberam alegria. O versículo 21, disse-lhe, pois, o Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Irmãos, olha só, Jesus, ele veio a esse mundo, ele foi provado em tudo e não pecou, ele foi humilhado, ele foi perseguido, ele teve uma morte indigna, irmãos, indigna, a crucificação era para os piores bandidos. A Bíblia diz assim, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Todas as maldições estavam sobre ele. Já pensou um lugar onde você não é bem recebido, onde você vem para os que são seus e os seus o rejeitaram, não é? Um lugar onde você é castigado, humilhado, onde zombam da tua face, porque zombaram de Jesus, colocaram lá na cruz rei dos judeus. As pessoas dizem, mas cadê, você não é filho de Deus? Então sai daí agora. Jesus ali, cansado, aflito, angustiado, estava com sede, ele pede água, as pessoas vão lá e dão vinagre para ele beber. Quer dizer, escarneceram de Jesus. Quais as lembranças você teria de um lugar como esse? Pastor, entrei numa empresa, num trabalho, fui morar numa cidade, pelo amor de Deus, comi o pão que o diabo amassou e com chifre ainda. Você teria boa memória dessa cidade, sim ou não? Desse local, não? Mas olha só, Jesus morre, paga um preço caríssimo, toma a chave da mão do diabo. Ele poderia muito bem, graças a Deus, Pai, estou voltando para o céu agora, vou voltar para o céu, não quero nem saber mais da terra. Mas não, no terceiro dia ele ressuscita e volta para a terra. Por que Jesus fez isso, irmãos? De bonito? Eu falei para vocês que ia ressuscitar, eu estou aqui, vocês não acreditaram em mim? Você acha que Jesus fez isso de bonito? Não, irmãos. Ele veio à terra para quê? Para reforçar a missão que ele deu aos homens. Então, quem crê em Jesus Cristo e não carrega a sua cruz, é porque crê de uma maneira religiosa. A pessoa que diz que aceitou a Jesus, mas ela não, se envolve com o reino de Deus, ela não prega, ela não fala do amor de Deus, não é o que diz, ide por todo o mundo, fazei o quê? Pregar o evangelho a toda, estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e tal. Então a pessoa que é nascida de Deus, ela não despreza isso, irmãos, essa missão, do que? De pregar o evangelho de Cristo, de fazer a obra de Deus. Não precisa ser um pastor para pregar o evangelho, não precisa ser pastor para orar, pode ser qualquer um, jovens, crianças, homens, adultos. A Bíblia diz que da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, Deus tirou a fortaleza. Então, se nós não entendemos o que é o evangelho de Jesus Cristo, e deixamos de cumprir o ide do Senhor, a grande comissão, nós estamos rejeitando
o terceiro dia. Quando Jesus ele ressuscita e vem aos homens, não para dizer, viu só, falei que ia voltar, não. Jesus trouxe a paz para eles, para quê? É o que diz aqui o texto sagrado, né? O versículo 21, depois disse Jesus outra vez, paz seja convosco, tenham paz, fiquem em paz, assim como o Pai me enviou, o que diz ali, ó? Também eu vos envio a vós. Irmãos, como que as pessoas vão ouvir o Evangelho se o Evangelho não é pregado? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão, né, se não tem ninguém que pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, o ide de Jesus é tão importante quanto o batismo nas águas, quanto você aceitar Jesus. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que Jesus volte novamente à terra. Porque ele disse, quando este evangelho, essa palavra, for pregada em todo o mundo, então virá o fim. E qual que é o papel da igreja de Jesus nessa terra? Pregar o evangelho. Amém? Pregar o evangelho de Jesus. Não fica caindo, irmãos, no que os homens dizem, não. Os homens dizem muitas coisas e falam um monte de bobeira sem saber, né? Você já deve ter escutado muito isso. Porque as igrejas deveriam pegar todo o dízimo e a oferta, né? Vender, comprar cesta básica e dar para os pobres. Dízimo e oferta não é para comprar cesta básica. Dízimo e oferta é para que a palavra de Deus seja pregada em todas as nações. Não que a igreja não faça o trabalho social, faz sim, deve fazer, mas o maior trabalho da igreja é a pregação do evangelho, irmãos. Hoje nós estamos alcançando 191 nações, através do programa Show da Fé, através do missionário, estamos nas redes sociais, nas igrejas, a nossa igreja ela fica aberta de segunda a segunda, não só aqui, mas no Brasil e no mundo, temos pastores pregando lá fora, para quê? Para que o evangelho possa alcançar as pessoas. Jesus diz, trabalhai, não pela comida que perece. O que é a comida que perece? É a que você come agora e depois você lança fora, pelo ventre. Mas nós temos que trabalhar, amados, pela comida que permanece, diga glórias a Deus. E quem veio com esse discurso assistencialista, porque até na Bíblia levantaram essa questão. Uma vez uma mulher, ela pega um perfume muito caro, aquele perfume equivalia a 1 ano de salário. Quanto está o salário mínimo hoje, nos dias de hoje? Vamos jogar para o mínimo, né? Aquele perfume valia 300 dinheiros, né? As pessoas iam trabalhar, ganhavam 1 dinheiro por dia, mais ou menos. Valia 300 dinheiros, você não trabalha os 360 dias, você trabalha menos, porque você tem sábado e domingo, você desconta. Então, 300 dias trabalhados valia aquele perfume. Vamos colocar o salário mínimo, né, que a pessoa ganha por mês. 1.000 e quanto? 1.200, jogando por baixo. Se a gente for pegar 1 ano de salário mínimo, dá quanto? 13 e quanto? 13.200, mais ou menos. Já pensou um perfume que custasse nos dias de hoje, né, no mínimo, 13.200? Misericórdia, eu não tenho coragem de usar um perfume desse, não. Eu prefiro na farmácia ali. Não é verdade? Mas eu nem que a vaca tussa. Eu falo de mim, né, e tal. Mas o que essa mulher fez? Ela pega esse perfume valiosíssimo, preciosíssimo, e ela derrama sobre o corpo de Jesus Cristo. Ele merece, ele pode, diga glórias a Deus, amém? Ele pode. E aí de repente alguém fala, meu Deus, que desperdício, poderia pegar esse perfume, vender por certo preço e dar para os pobres. Mas quem que falou isso? Judas, porque amava os pobres. Sim ou não?
que tinha um amor para com os pobres. Olha aqui, meu Deus do céu, nota 10 para o Judas, nota 0. A Bíblia diz que ele falou isso não porque tinha amor aos pobres, mas porque era ladrão. Porque era ladrão. Então nós temos que entender, irmãos, o papel da igreja de Jesus Cristo nessa terra. E nós temos que pregar. Jesus morreu, ele não veio ao terceiro dia de bonito na terra, né? Deixa eu só rever, pai, espera só um pouquinho, que eu quero falar com os meus amigos ali. Pedro, tudo bem, que saudade, estou indo para o pai, mas vim dar um oi para você. Não, ele veio reforçar a missão que ele havia dado aos apóstolos. Quem está entendendo isso? Amém? Ele veio para reforçar a missão, e é o que diz aqui, o versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E aí o que Jesus fez? E havendo dito isso, soprou sobre eles o quê? E disse, recebei o Espírito Santo. Quer dizer, ele ministrou o batismo com o Espírito Santo. Por que Jesus disse recebei o Espírito Santo? Porque ele sabe que sem o Espírito Santo ninguém pode fazer a obra de Deus. Ninguém pode fazer. E qualquer setor. Eu não estou dizendo que a igreja não faz assistência, nós fazemos, nós temos o braço social, estamos com um projeto, né, que é o Comunidade de Bens, onde as pessoas vão trazendo ali o alimento, né, coisas de higiene e tal. Isso a gente faz, né, no estado todo e no Brasil todo, mas o principal trabalho da igreja, não estou dizendo da igreja da graça não, da igreja de Jesus Cristo nessa terra, é a pregação do Evangelho. Amém? O Evangelho tem que ser pregado em todas as... Porque tem que pregar. Você está lá no carro, você está no ônibus, você está no seu trabalho, está na escola, está na faculdade, está conversando com o vizinho, com a vizinha, está no aplicativo, aonde você for, meu irmão, fale do amor de Deus, pregue, fale da salvação, amém? E para que essa missão, né, como diz aí, missão dada é o quê? Missão cumprida. Para que esta missão seja cumprida, nós precisamos do quê? Do Espírito Santo. Amém? Qualquer coisa que você for fazer na igreja, deixa marcado aí, vai um pouquinho à frente ali, Atos capítulo 6. Olha só, estava havendo uma discussão na igreja, porque aumentou o número dos discípulos, e estava havendo ali uma dissensão, porque a causa das viúvas era desprezada. Diz aqui, né, o capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve o quê? Uma murmuração dos gregos contra quem? Contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério o quê? Cotidiano. Quer dizer, começou a haver uma murmuração entre os gregos, os judeus, por causa das viúvas. Então eles queriam que os apóstolos deixassem de servir, deixassem de pregar a palavra, a oração, para dar atenção para as viúvas. Já ouviu aquela expressão? Cada um no seu quadrado, não é verdade? Então começou a haver essa discussão, essas questões, essa murmuração. E aí, o que vai dizer aqui o texto? Diz assim, porque as suas viúvas eram desprezadas. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos o quê? A palavra de Deus e sirvamos as mesas. Quer dizer, eles queriam que os discípulos, né, interrompessem ali o trabalho que eles estavam fazendo para que eles pudessem cuidar das mesas. Eles falam, não, nós não podemos fazer isso. Não é razoável que nós deixemos de pregar a palavra e sirvamos as mesas. Mas aí o que eles fizeram? Diz aqui, o versículo 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, 7 homens. Como? Olha só as características para fazer a obra de Deus, para cumprir o ID. Primeiro, boa reputação. Meu irmão, o cristão tem que ter boa reputação.
não só quem está no altar pregando, que tem que ter boa reputação, uma conduta ilibada, senão não pode pregar, senão não pode, né? Mas quem quer fazer a obra tem que ter boa reputação, né? Tem que ter, o fulano de tal, não, aquela pessoa, né, é um homem sério, é uma mulher séria, uma pessoa de Deus, você pode falar, pode, né, confiar ali e tal, porque essa pessoa é de Deus, é assim que nós temos que ser, diga glórias a Deus, né? Não, aquela pessoa lá é ponta firme. Agora quando alguém fala, e o fulano de tal, ih, meu Deus do céu, né, foge, não, aí está errado, nós temos que ter boa reputação. Escolhei, pois, entre vós varões de boa reputação, que mais? Cheios do Espírito. Meu irmão, tem que ter o Espírito Santo para fazer a obra, para fazer qualquer atividade no que diz respeito ao reino de Deus, tem que ser cheio do Espírito Santo. Que mais? E de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então os apóstolos não poderiam deixar de pregar a palavra para ficar cuidando ali das viúvas, não, então faz o quê? Levanta 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, essas são as qualidades, as características, né? E constituamos sobre esse importante negócio. Olha o versículo 4, mas nós perseveraremos aonde? Na oração e no ministério do quê? Da palavra. Irmãos, então nós temos que ser firmes no nosso posicionamento, amém? Ah não, porque tem que servir as mesas, tudo bem, se tiver pessoas para servir as mesas, amém, mas nós permaneceremos o quê? Na oração e no ministério da palavra. Quer dizer, os apóstolos tinham essa consciência, que a pregação do evangelho e a oração era prioridade na vida deles. Por quê? Porque foi missão dada por Jesus. Quem está entendendo isso? Amém? Então tem que servir as mesas, sim, tem que dar água para o necessitado, né? Tive fome, deste-me de comer, tive nu e me vestiste, tive preso e foste me visitar, sim, mas a palavra de Deus e a oração em primeiro lugar. Por quê? Porque o que vai salvar é a palavra, diga glórias a Deus, né? Então voltando ali ao livro de João, eu já vou orar com vocês. O versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão o quê? Perdoados. Olha a autoridade que Jesus deu sobre eles. Que mais? E aqueles a quem os retiveres, lhes serão retidos. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, mas aquele que você não perdoar, não vai ser perdoado. Aqueles que vocês reterem o perdão, serão retidos. Deus deu autoridade para eles para isso. Olha só que coisa, hein? E aí olha quem que aparece em cena, irmãos. O versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando? Quando veio Jesus. Era um dia como esse, onde Jesus havia ressuscitado. Os discípulos estavam todos o quê? Reunidos. Mas quem não estava lá, amados? Tomé. Por exemplo, nós estamos com o povo aqui. Tem pessoas que estão nos acompanhando na live, mas tem gente que hoje está deitado numa rede, está dormindo, numa hora dessa está assando um churrasquinho com a família. É ou não é? Os Tomés. Domingo já é sagrado, é ou não é? Sim ou não? Ainda mais uma sexta-feira da paixão. É claro que está tendo esse negócio de pandemia, o STF agora liberou, agora todo o estado vai ter culto, então as pessoas vão se adaptando. Mas não estou dizendo só quem está aqui, quem está em casa. Porque às vezes a pessoa não pode estar aqui, pastor, não posso estar aqui, eu estou no meio isolamento, estou recuperando a minha saúde e tal, mas ela está ligadinha ali com a gente. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém? Mas e o Tomé, está onde? Não estava lá com eles.
E aí não sabe porque é Tomé. Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Irmãos, às vezes a pessoa perde porque ela não está no lugar certo na hora certa. Ela está no lugar errado na hora errada, e ela não entende porque que as coisas não acontecem para ela. Ela não entende, pô, mas eu aceitei Jesus, eu andei com Jesus, eu leio a Bíblia e tal, mas às vezes está no lugar errado na hora errada. Tomé não estava lá. E aí começam a vir o quê? Começam a vir as dúvidas, irmãos. A dúvida é o oposto da fé. Enquanto Deus trabalha na certeza, na convicção, Deus trabalha na certeza, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que tudo que você for fazer, faça com fé. Pastor, quero comprar o meu carro, então compra com fé. Ah, não, estou com dúvida, então não compra. Pastor, quero casar, então vai com fé, meu irmão. Vai com fé, minha irmã. Ah, pastor, estou com dúvida, então não casa. Por quê? Porque aquilo que é feito sem fé é pecado. Aí a pessoa age por dúvida, ela está pecando. Por quê? Porque vai dar errado. Agora, quando você vai por fé, meu irmão, meu Deus, eu estou na fé, o Senhor falou comigo, a palavra falou comigo, está tudo dizendo que não vai dar certo, mas algo dentro de mim diz que vai dar certo. Até aquilo que era para dar errado, dá certo na sua vida. Porque é pela fé. Mas por que as pessoas não têm fé? Porque estão ausentes, porque estão distantes. Esse distanciamento social distanciou muita gente do altar da palavra de Deus, da presença de Deus. Tomé não estava lá, e aí aparece o Tomé cheio de dúvida, cheio de questionamento, com uma fé improdutiva, porque Deus não pode operar no meio da dúvida. Para a gente terminar aqui, amados, olha só o que vai dizer o texto. Disseram, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vir um sinal dos cravos nas suas mãos, nem puser o dedo dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira alguma eu crerei. Olha o Tomé, irmãos, quer dizer, não, se eu não ver, eu não acredito. E quantas pessoas agem assim? Perdem o melhor de Deus. Porque quem vai ser bem sucedido, irmãos? Aqueles que têm que ver para crer? Ou aqueles que não viram, mas creram? Os que não viram e creram. E o Tomé estava ali, duvidoso. Aí diz assim, e 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos, estavam com ele outra vez os seus discípulos dentro, e com eles quem? Olha só, repare que Tomé, irmãos, ele não é citado aqui como o quê? Como discípulo. Porque quem é discípulo, pastor Helder? Aquele que permanece. Se vós permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos, quer dizer, estavam todos os discípulos, e também Tomé. E aí diz aqui, ó, o versículo, e com eles Tomé, chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse o quê? Paz seja com... Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor, aí o Tomé, Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus fala para ele, disse Tomé, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados o quê? Os que não viram e creram. Olha só, Natanael, eu vi você debaixo da figueira, tu és o Messias. Aí Jesus chega para Natanael e fala assim, Natanael, porque você me ouviu falar essas palavras e você creu, então coisas ainda maiores você vai ver. Você vai ver o céu aberto, os anjos de Deus subirem e descendo. Agora para Tomé falou assim, ele diz aqui para Tomé,
porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram, mas creram. E aí olha o versículo 30, eu vou concluir aqui para a gente orar. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos aonde? Tem muita coisa que Jesus fez que nem na Bíblia está escrito. São aquelas bênçãos que não estão escritas, mas que Jesus fez, diga glórias a Deus. Outros sinais, estes porém foram escritos, para quê? Para que creais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Porque Ele vive, e porque eu creio, então eu tenho vida. Amém? Porque não adianta nada ele viver e a pessoa não crê, então ela está morta. Mas quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Porque ele vive e porque eu creio. Amém? Nós podemos crer no amanhã.